Olá, meu nome é Guilherme Patavino, eu sou médico urologista com formação em transplante renal. Neste vídeo, eu vou falar sobre o impacto da pandemia no processo de doação e transplante aqui no Brasil. Para quem não me conhece, eu faço parte da equipe de urologistas do transplante renal no Hospital do Rim, em São Paulo, e também coordeno a equipe de cirurgiões que fazem a extração renal pela OPO, Escola Paulista de Medicina. Eu dividi o vídeo em algumas etapas. Primeiro, eu vou falar sobre a situação do Brasil no mundo em relação ao transplante renal e a evolução ao longo dos anos. Depois, as perspectivas que tínhamos em relação à pandemia e, por último, fornecer as informações da BTO que foram divulgadas na semana passada. Para quem não sabe, o Brasil é o segundo país com o maior número de transplantes renais do mundo. Só ficamos atrás dos Estados Unidos, que tem cerca de 4 vezes mais transplantes do que aqui no Brasil. Ao longo dos anos, o número de transplantes vem crescendo, sendo que no ano passado a gente conseguiu pela primeira vez atingir mais de 6 mil transplantes renais. Porém, a lista de espera ela aumenta progressivamente. Se vocês notarem, o número de novos inscritos na lista de espera acaba sendo muito maior do que os transplantes realizados, os pacientes que acabaram saindo da lista por conta de falta de condição clínica ou por óbito. Se a gente olhar os tipos de transplantes que estão sendo realizados, a gente vê que o aumento expressivo do transplante falecido fez com que esse número de transplantes torne-se cada vez maior. Então, focando basicamente nos transplantes com doadores falecidos, a gente nota que, óbvio, teve um aumento dos pacientes que foram efetivados para doação e muito devido ao aumento dos números de notificação dos potenciais doadores. Porém, nesse mesmo período, a gente nota que a principal causa de não efetivação do doador acaba sendo a recusa familiar, que ela mantém taxas acima de 40% desde 2012. É uma taxa que não vem caindo. E se a gente colocar o número de transplantes em relação ao número da população, isto é, um número por milhão na população, o Brasil ele cai do segundo lugar para o 30º lugar, mostrando que a gente tem ainda muito o que desenvolver aqui no Brasil. Quando a gente fala sobre a pandemia, os pontos devem ser lembrados. O primeiro é a suspensão de cirurgias eletivas, no qual o transplante com doador vivo ele é um procedimento programado. Além disso, a necessidade de leitos com suporte intensivo para os doadores falecidos, o que poderia faltar. E por último, são poucos hospitais aqui no Brasil que têm um setor específico para transplante. E a gente sabe que o paciente transplantado ele tem um risco muito elevado na Covid-19, com taxas de mortalidade muito alta. Então, se o paciente ele é misturado com outros em diversos setores, isso pode complicar ainda mais. Este gráfico da BTO mostra o número de doações que ocorreram por dia no Brasil ao longo do ano. Então vejam que mais ou menos em meados de março, final de março, tem uma queda considerável no número de doação. Porém, depois desse período, a gente conseguiu manter um número estável de doações. Neste mapa, notem a concentração de doação por estado, onde o verde mais escuro acaba sendo os locais com maior número de concentração e o verde mais claro com menor. E os locais onde estão em branco é onde, naquele período, que a gente consegue notar aqui em cima, que são as semanas, não teve doação. Eu vou dar o play no vídeo. Percebam que a região norte e nordeste elas têm praticamente um apagão nas doações. A região centro-oeste também cai bastante o volume, o sudeste cai, mas nem tanto, e o sul consegue manter um pouco de doação. E depois, mais para o final de maio, a gente percebe que tem um leve aumento, provavelmente uma tendência para melhorar. Este outro gráfico mostra o número de transplantes por dia, considerando todos os órgãos. E notem que mesmo após a diminuição que ocorreu no final de março, nós conseguimos manter um número estável de transplantes e, com isso, fazer com que o programa continuasse ativo. Então é isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Até a próxima. Um grande abraço.